Capítulo 5. Cercado por um gramado no campus da Universidade de Georgetown, naquele dia morno, Damien Carras corria sozinho na pista oval de asfalto, usando um short caqui e uma camiseta de algodão molhada de suor. Mais à frente, num outeiro, o domo cor de gelo do observatório astronômico pulsava com a batida de sua passada, e atrás dele, o departamento de medicina ficava para trás como a terra e as preocupações. Desde que fora dispensado de suas tarefas, ele fazia aquela atividade todos os dias, percorrendo quilômetros e procurando cansar-se para dormir. Quase conseguia, quase suavizava o pesar que oprimia seu coração com a força de uma tatuagem profunda. Ao correr até sentir vontade de cair, exausto, tal força diminuía e por vezes desaparecia. Por um tempo. 20 voltas. Sim, melhor. Muito melhor. Mais 2. Com os músculos fortes da perna irrigados, ardendo e aparentes com uma graça leonina, Carras fez uma curva ao notar que havia alguém sentado num banco, perto de onde ele deixara sua toalha, blusa e calça de moletom. Era um homem corpulento, de meia idade, com um sobretudo cinza e um chapéu de feltro amassado. Parecia observá-lo. Estaria de fato? Sim. Não desviava o olhar quando Carras passava. O padre acelerou, completando a última volta com passadas fortes. Então parou e começou a andar, recuperando o fôlego. Passou pelo banco sem olhar para ele, com as duas mãos pressionadas na têmpora pulsante. O movimento de seu peito e seu ombro musculosos fazia sua camiseta se esticar, distorcendo a palavra filósofos, escrita na frente com letras que já tinham sido pretas, mas que ficaram desbotadas depois de várias lavagens. O homem de sobretudo se levantou e começou a se aproximar dele. Padre Carras? Chamou Kinderman com voz rouca. O padre se virou e assentiu com seriedade, semicerrando os olhos para a luz do sol enquanto esperava o detetive de homicídios alcançá-lo. Então fez um movimento para que o homem o acompanhasse e voltou a caminhar. O senhor se importa? Preciso continuar para não ter cãibras, disse ele ofegante. De jeito nenhum, respondeu o detetive, assentindo sem entusiasmo e com as mãos nos bolsos do sobretudo. A caminhada desde o estacionamento o havia cansado. Nós nos conhecemos? Perguntou o jesuíta. Não, padre, não nos conhecemos, mas me disseram que o senhor se parecia com um boxeador. Foi um padre que me contou. Eu me esqueci quem, explicou pegando a carteira. Sou péssimo com nomes. E qual é o seu? Detetive William F. Kinderman, padre, respondeu, mostrando a identificação. Homicídios. É mesmo? Disse Carras, observando o distintivo e o cartão de identificação com um interesse pueril. Corado e suado, seu rosto trazia um toque de inocência ao se virar ao detetive. O que houve? Ei, sabe de uma coisa, padre? Perguntou Kinderman de repente, enquanto observava os traços do jesuíta. É verdade. O senhor se parece com um boxeador. Com licença, mas essa cicatriz aí, acima de seu olho, disse apontando. Parece de um Marlon Brando em Sindicato de Ladrões, padre. Sim, quase igual a Marlon Brando. Eles fizeram uma cicatriz nele. Ele puxou o canto do olho para demonstrar, que fez seu olho parecer um pouco fechado, um pouco pensativo naquele filme, um pouco triste. Bem, parece o senhor, Marlon Brando. As pessoas lhe dizem isso, padre? As pessoas dizem que o senhor se parece com Paul Newman? Sempre. E pode acreditar. Dentro desse corpo, o senhor Newman luta para sair. Está cheio de gente aqui. Clark Gable também. Sorrindo levemente, Carras balançou a cabeça e desviou o olhar. Já praticou boxe? Perguntou o detetive. Há um tempo.
Onde? Na faculdade? Aqui na cidade? Não, em Nova York. Ah, foi o que pensei. Luvas douradas? É isso mesmo? Exato, concordou Carras com um sorriso tímido. Bem, em que posso ajudá-lo, detetive? Caminhe mais devagar, pediu o detetive, apontando para a própria garganta. Enfisema? Ah, desculpe. Claro. O senhor fuma? Sim. Deveria parar. Escute, o que o senhor quer? Podemos ir direto ao ponto, detetive? Sim, claro. Estou falando demais. Por acaso o senhor está ocupado? Não estou interrompendo? Mais uma vez, Carras relançou para Kindemer com um sorriso no olhar. Interrompendo o quê? Bem, orações mentais, talvez. Acho que será promovido a capitão em breve, sabia? Me perdoe, padre. Perdi alguma coisa? Carras balançou a cabeça. Duvido que o senhor perca alguma coisa. O que quer dizer, padre? O quê? O detetive parou e se esforçou para parecer confuso, mas, ao ver os olhos perscrutadores do jesuíta, baixou a cabeça e riu. Ah, bem, claro, um psiquiatra. Quem quer enganar? Veja, é normal para mim, padre. Sentimentalismo. Esse é o método Kinderman. Bem, vou falar de uma vez sobre o que importa. As profanações? Sugeriu Carras. Pois então, desperdicei meu sentimentalismo, disse o detetive baixinho. Sinto muito. Não faz mal, padre. Eu mereço. Sim, os acontecimentos na igreja, confirmou ele. Isso mesmo. Mas outra coisinha também, padre. Você está se referindo a um assassinato? Acertou de novo, padre Carras. Carras deu de ombros. Bem, se o senhor é da divisão de homicídios, tudo bem, Marlon Brando. As pessoas já lhe disseram que, para um padre, o senhor é muito espertalhão? Meia culpa, murmurou Carras. Apesar de estar sorrindo, sentiu um arrependimento, porque talvez tivesse diminuído a autoestima do detetive. Não fora sua intenção. Animou-se com a oportunidade de parecer perplexo pelo resto da conversa. Qual é a relação? Perguntou ele, se certificando de franzir a testa. Não compreendo. Kinderman aproximou o rosto do padre. Ouça, padre. Podemos manter isso apenas entre nós? Confidencial? Como uma confissão, por assim dizer? Sim, claro, respondeu Carras. O que é? O senhor conhece o diretor que estava filmando aqui, padre? Burke Denning? Sim, eu o vi por aí. O senhor viu? Repetiu o detetive assentindo. E já sabe como ele morreu? Carras deu de ombro. Li nos jornais. Mas é só uma parte da história. É mesmo? Sim, parte. Apenas uma parte. O que o senhor sabe sobre bruxaria? Carras fez uma careta, confuso. O quê? Tenha paciência. Ouça. Vou chegar onde quero. Espero que sim. Então, bruxaria. O senhor entende desse assunto? Refiro-me à bruxaria e não à caça às bruxas. Carras sorriu. Já escrevi um artigo sobre isso, pelo ângulo psiquiátrico. É mesmo? Que ótimo, excelente. Melhor ainda, padre Brando. O senhor pode me ajudar muito mais do que pensei. Escute. Ele segurou o braço do jesuíta enquanto fazia uma volta e se aproximavam do banco. Eu sou leigo e não tenho muito conhecimento. Formalmente, quero dizer, padre. Mas leio bastante. Sei o que dizem sobre os homens que aprendem sozinho, que são péssimos exemplos de trabalho não qualificado. Mas, quanto a mim, falarei com sinceridade. Não me sinto tão envergonhado. Nem um pouco. De repente, ele interrompeu o que dizia e, olhando para baixo, balançou a cabeça. Sentimentalismo. Não consigo evitar. Olha, me perdoe. O senhor está ocupado? Sim, estou rezando. Diante da resposta séria e inexpressiva do jesuíta, o detetive parou de andar. Está falando sério?
Perguntou Kinderman. Em seguida, respondeu a própria pergunta. Não. Olhou para a frente de novo e os dois voltaram a caminhar. Vou direto ao ponto. As profanações, elas lembram o senhor de algo relacionado à bruxaria? Sim, talvez. Alguns rituais realizados na Missa Negra. Nota 10. Agora, Danny, o senhor leu sobre como ele morreu? Sim, numa queda na escadaria de Hitchcock. Vou lhe contar uma coisa. E, por favor, é confidencial. Claro. O detetive pareceu desapontado quando viu que Carras não tinha a intenção de se sentar no banco. Ele parou e o padre parou ao seu lado. O senhor se importa? Perguntou ele. Com o quê? Podemos parar? Talvez nos sentarmos? Ah, claro. Eles começaram a caminhar de volta ao banco. Não terá câimbras? Não, já estou bem. Tem certeza? Sim, senhor. Kinderman soltou seu peso no banco com um suspiro profundo de satisfação. Sim, bem melhor, disse. A vida não é só sofrimento. Certo. Agora me diga, Buck Denning, o que tem ele? O detetive olhou para os sapatos. Sim, Denning, Buck Denning, repetiu olhando para Carras, que secava o suor da testa com uma toalha. Buck Denning, caro padre, foi encontrado no fim da escadaria, exatamente às 19h05, com a cabeça totalmente virada para trás. Gritos pungentes vinham do distante campo de beisebol, onde a equipe universitária treinava. Carras baixou a toalha e olhou para o detetive. E isso não aconteceu na queda? Kinderman deu de ombros. É possível, disse ele. Mas improvável, concluiu o padre com seriedade. Então, o que vem à sua mente no contexto de bruxaria? Desviando o olhar de modo pensativo, Carras sentou-se no banco ao lado do detetive. Era assim que, supostamente, os demônios quebravam o pescoço das bruxas, contou ele, virando-se para Kinderman. Pelo menos é o que diz a lenda. É uma lenda? Claro, apesar de as pessoas de fato morrerem assim, imagino, provavelmente membros de um conciliábulo que desertavam ou revelavam segredos, disse olhando para o lado. Não sei, é só uma suposição. Ele voltou a encarar o detetive. Mas eu sei que era uma marca registrada de assassinatos demoníacos. Exatamente, padre Carras, exatamente. Eu me lembro da relação com um assassinato em Londres. E é do presente que estamos falando, padre. 4 ou 5 anos atrás, apenas. Eu me lembro de ter lido nos jornais. Sim, eu também li isso, mas acho que era mentira. É, verdade. Mas, nesse caso, pelo menos talvez seja possível ver alguma relação entre isso e as coisas da igreja. Talvez algum maluco, padre, alguém com raiva da igreja. Uma rebelião inconsciente, quem sabe? Inclinado para a frente, com as mãos unidas, o padre observou o detetive. O que o senhor está dizendo? Um padre desequilibrado? É isso? Ouça, padre. O senhor é um psiquiatra. O senhor me diz. Carras virou a cabeça, desviando o olhar. Sim, claro, as profanações são claramente patológicas, responde ele. E se Danny foi assassinado, bem, acredito que o criminoso seja doente também. E quem sabe tivesse conhecimento sobre bruxaria? Pensativo, Carras assentiu. Sim, talvez. Então, quem se encaixa no perfil e também mora no bairro e tem acesso à igreja à noite? Carras virou-se e ficou olhando para Kinderman ao escutar o som de um bastão contra a bola. Ele se virou para ver um jogador magricela pegar um lançamento. Um padre desequilibrado, talvez. Ouça, padre, isso é difícil para o senhor. Por favor, eu compreendo. Mas para os padres aqui do campus, o senhor é o psiquiatra, certo? Carras virou-se para ele.
Não, mudei de função. É mesmo? No meio do ano? Essa é a ordem. Ainda assim, o senhor saberia quem estava doente e quem não estava, certo? Esse tipo de doença, o senhor saberia. Não, não necessariamente, detetive. Não mesmo. Seria apenas uma coincidência se eu soubesse. Não sou psicanalista, só aconselho. Além disso, não conheço ninguém que se encaixe nessa descrição. Kinderman ergueu o queixo. Ah, sim, disse ele. Ética médica. Não contaria nem se soubesse. Não, talvez não. Aliás, e só digo isso por curiosidade, essa ética tem sido considerada ilegal. Não quero aborrecê-lo com bobagens, padre, mas um psiquiatra da Califórnia foi preso por não contar à polícia o que sabia sobre um paciente. Isso é uma ameaça? Não seja paranoico. Foi só um comentário. Carras se levantou e olhou para o detetive. Eu poderia dizer ao juiz que se trata de uma confissão, disse ele, sério, e acrescentou, por assim dizer. O detetive olhou para ele incrédulo. Então é assim que vai ser, padre? Perguntou, e olhou para a equipe que treinava no campo de beisebol. Padre? Que padre? O senhor é um judeu que está tentando se passar por um. Mas vou dizer, passou dos limites. Afastando-se do banco, Carras riu. Sim, ria, disse o detetive ao voltar a olhar para Carras. Divirta-se, padre. Ria o quanto puder. Ele riu, mostrando-se muito satisfeito consigo mesmo. Isso me faz lembrar do exame para ser aprovado como policial. Quando o fiz, uma das perguntas era: o que são rabinos e o que você faria por eles? E alguém respondeu: rabinos são padres judeus, e eu faria qualquer coisa por eles, disse Kinderman, levantando a mão. É sério? Aconteceu, juro por Deus. Carras sorriu com simpatia. Vamos, acompanharei o senhor até seu carro. Está no estacionamento? O detetive olhou para ele relutante. Então terminamos? Perguntou ele com decepção. O padre apoiou um pé no banco, inclinando-se com um braço sobre o joelho. Olha, não estou escondendo nada, de verdade. Se soubesse de algum padre como esse que o senhor procura, o mínimo que eu faria seria dizer que há um homem assim, ainda que não fornecesse o nome. Acredito que, depois, relataria o caso à ordem, mas não sei de ninguém que sequer se aproxime desse perfil. Bem, disse Kinderman, olhando para baixo com as mãos dentro dos bolsos do sobretudo. Não achei que pudesse ser um padre de qualquer forma. Não mesmo. Ele olhou para a frente e fez um gesto com a cabeça na direção do estacionamento do campus. Meu carro está estacionado ali. O detetive se levantou e os dois começaram a caminhar por uma trilha até os prédios do campo principal. Mas, se eu disser do que suspeito de verdade, continuou ele, o senhor me acharia maluco. Não sei. Há tantos grupos e cultos em que as pessoas matam sem qualquer motivo. Isso me dá ideias para nos mantermos em sintonia com os dias de hoje. Parece que temos que ser um pouco malucos. Ele se dirigiu a Carras. O que é isso em sua camiseta? Perguntou, apontando para o peito do jesuíta com a cabeça. Como assim? Na camiseta. A palavra que está escrito. Filósofos. O que é isso? Ah, fiz alguns cursos na faculdade de Woodstock, em Maryland, durante um ano, respondeu Carras. Joguei num time de reserva de beisebol enquanto estava lá, cujo nome era Filósofos. Ah, entendi. E qual era o nome do time principal? Teólogos. Sorrindo, o detetive olhou para o chão. Teólogos 3, Filósofos 2. Disse ele. Não. Filósofos 3, Teólogos 2. Sim, claro. Foi o que quis dizer. Claro. Coisas estranhas, comentou o detetive de modo pensativo. Muito estranhas. Escute, padre. Ele se virou para Carras.
Escute, doutor. Estou louco? Ou será que, no momento, pode haver um conciliábulo de bruxas aqui em Washington? Hoje. Ah, por favor, disse Carras jocoso. Aham, então pode existir. Então pode existir. Como assim? Tudo bem, padre. Eu serei o médico, disse o detetive como se desse o bote, erguendo o dedo indicador. O senhor não negou, mas em vez disso, tentou ser espertalhão de novo. É uma atitude defensiva. Tem medo de parecer ingênuo, talvez. Um padre supersticioso na frente de Kinderman, o racional, o iluminismo em carne e osso. Certo. Olhe nos meus olhos e diga que estou errado. Vamos, olhe. O senhor não consegue. Carras virou a cabeça para olhar o detetive com curiosidade e respeito crescentes. Bem, isso é muito esperto, admitiu ele. Muito bem. Certo. Então perguntarei de novo. Poderia existir um conciliábulo de bruxas? Carras olhou para o chão pensativo. Não sei, respondeu ele. Mas há cidades na Europa onde são realizadas missas negras. Atualmente? Sim, atualmente. Na verdade, o centro de adoração de Satã na Europa fica em Turim, na Itália. Estranho. Por quê? Porque é onde o santo sudário de Cristo é mantido. O senhor está falando sobre adoração a Satã como no passado, padre? Já li sobre essas coisas. Aliás, toda aquela coisa de sexo, de estátuas, etc. Não quero enojá-lo, mas eles faziam todas essas coisas? De verdade? Não sei. Apenas a sua opinião, padre. Fique tranquilo, não estou gravando a conversa. Carras lançou um sorriso amarelo para o detetive e voltou a olhar para o chão. Certo, disse ele. Acredito que seja verdade, ou digamos que suspeito que seja. Grande parte da minha opinião se baseia na patologia, ok? Missa negra, ela existe. Mas quem faz tais coisas é um ser humano bem perturbado e de um modo muito especial. Existe um nome clínico para esse tipo de perturbação, na verdade. Chama-se satanismo, ou seja, pessoas que não conseguem obter prazer sexual que não esteja ligado a uma atitude blasfema. Então eu acho... O senhor quer dizer suspeito? Sim, eu suspeito que a missa negra fosse usada apenas como justificativa. Seja usada. Fosse e seja, repetiu o detetive. E o nome psiquiátrico da doença em que as pessoas precisam ter sempre a última palavra? Carrasmania, disse o padre sorrindo. Obrigado. Isso era uma lacuna em meu amplo conhecimento a respeito das coisas estranhas e exóticas. Enquanto isso, por favor, perdoe-me, mas e as coisas como as estátuas de Jesus e Maria? O que tem elas? São verdadeiras? Bem, acho que isso pode lhe interessar como policial. Com seu interesse acadêmico em ação, o comportamento do jesuíta tornou-se muito animado. Nos registros da polícia de Paris, ainda consta o caso de alguns monges de um mosteiro próximo. Vejamos. Ele coçou a nuca enquanto tentava se lembrar. Sim, talvez um em Crepy, disse, por fim, dando de ombros. Bem, não sei. Em alguma cidade próxima. De qualquer modo, os monges chegaram a um hotel e insistiram por um quarto para 3. Para os 2 e para uma estátua da Virgem Maria em tamanho natural que eles levavam. Ah, isso é chocante. Sim, mas é um bom indício de que as coisas que o senhor tem lido se baseiam em fatos. Talvez eu consiga entender o sexo, mas esta é uma história totalmente diferente. Não importa. E quanto aos assassinatos ritualísticos, padre? É verdade? Pelo amor de Deus, usa sangue de recém-nascidos? O detetive se referiu a outra coisa que lera no livro sobre bruxaria, descrevendo como o padre expulso, às vezes, cortava o pulso de um recém-nascido de modo que o sangue escorresse para dentro de um cálice e mais tarde fosse consagrado e consumido em comunhão na missa negra.
São como as histórias que se contavam para os judeus, continuou o detetive, que eles roubavam os bebês cristãos e bebiam seu sangue. Escute, me perdoe, mas o seu povo contava todas essas histórias. Se contávamos, perdoe-me. Vai e não tornes a pecar, o Senhor está absolvido. A sombra de uma dor breve, de algo obscuro, triste, passou rapidamente pelo olhar inexpressivo do padre. Ele virou a cabeça para a frente. Sim, certo. O que o senhor estava dizendo? Bem, eu realmente não sei sobre assassinatos ritualísticos, explicou Carras. Sobre isso, não tenho a menor ideia, mas sei que uma parteira na Suíça, certa vez, confessou ter matado 30 ou 40 bebês para serem usados na missa negra. Bem, talvez ela tenha sido torturada até dizer isso. Ele deu de ombros, mas certamente contou uma história convincente. Descreveu que escondia uma agulha comprida e fina na manga da blusa, de modo que, quando estava realizando o parto, pegava a agulha e a enfiava no topo da cabeça do bebê quando ela começava a aparecer. Então voltava a esconder a agulha, sem marcas. Ele se virou para Kinderman. A impressão que dava era de que o bebê era natimorto. O senhor já ouviu sobre o preconceito que os católicos europeus tinham contra as parteiras? Bem, foi como tudo começou. Ah, meu Deus! Sim, este século não tem um pingo de sanidade, mas... Espere um pouco, espere, interrompeu o detetive. Essas histórias, como o senhor disse, foram contadas por pessoas sob tortura, certo? Então, elas não são confiáveis. Elas assinaram as confissões e, mais tarde, os maldosos preencheram as lacunas. Afinal, não havia habeas corpus naquela época, certo? Nenhuma ordem judicial de deixa ir o meu povo. Sim, isso mesmo, mas muitas confissões foram voluntárias. Quem seria voluntário para coisas assim? Sem dúvida, pessoas com perturbações mentais. Ah, mais uma fonte confidencial. Bem, o senhor provavelmente talvez tenha razão em relação a isso, detetive. Só estou sendo o advogado do diabo. O senhor faz isso muito bem. Veja, uma coisa de que geralmente nos esquecemos é que pessoas psicóticas o bastante para confessar tais coisas também podem ser psicóticas o bastante para tê-las feito. Por exemplo, os mitos sobre lobisomens. Tudo bem, eles são absurdos. Ninguém pode se transformar em lobo, mas e se uma pessoa fosse tão perturbada a ponto de não apenas pensar ser um lobisomem, mas também agir como um? Isso é teoria, caro padre, ou fato? Fato. Havia um homem chamado William Stampfer, ou talvez seu nome fosse Karl, não lembro. Foi um alemão do século XVI. Ele acreditava ser um lobisomem e matou por volta de 20 ou 30 crianças. O senhor quer dizer que ele, abre aspas, confessou os crimes, fecha aspas? Sim, confessou, e creio que a confissão foi válida. Quando foi pego, estava comendo o cérebro de suas duas enteadas. No campo de beisebol, com uma brisa suave e a luz do sol de abril, soaram gritos e o som do taco sobre a bola. Vamos, Price! Vamos! Virar! Vamos! Vencer! Eles haviam chegado ao estacionamento e, por um breve momento, caminharam em silêncio até, por fim, alcançarem a viatura. O detetive olhou com pesar para o padre. Então, o que devo procurar, padre? Um maluco viciado, talvez, respondeu Carras. Olhando para a calçada, o detetive pensou e assentiu. Sim, padre, pode ser. Ele ergueu a cabeça com uma expressão agradável. Escute, onde vai? Quer uma carona? Não, obrigado, detetive. É perto. Não? Entre, por favor, insistiu Kinderman, fazendo um sinal para Carras entrar no banco traseiro. Assim o senhor pode dizer a seus amigos que andou numa viatura da polícia. Assinarei um registro para provar. Eles vão sentir inveja do senhor. Vamos, entre. Certo.
concordou o padre, assentindo e abrindo um sorriso amarelo. Ele acomodou-se no banco traseiro enquanto o detetive se sentava ao lado dele, pelo outro lado do carro. Muito bem, disse o detetive, levemente sem fôlego. E a propósito, caro padre, nenhuma caminhada é curta. Sim, nenhuma. Ele se virou para o policial ao volante e disse: Avante. Para onde, senhor? Rua 36, na altura de Prospect, lado esquerdo da rua. O motorista assentiu e começou a dar ré para sair do estacionamento. Carras olhou de modo questionador para o detetive. Como o senhor sabe onde moro? Não é no centro residencial dos jesuítas? O senhor não é um jesuíta? Carras virou a cabeça e olhou pelo vidro enquanto a viatura seguia lentamente para os portões do campus. Sim, verdade, disse ele baixinho. Carras havia deixado a morada da Santíssima Trindade para viver no centro residencial alguns dias antes, na esperança de que os homens a quem havia aconselhado continuassem motivados a buscar ajuda com ele. O senhor gosta de cinema, Padre Carras? Sim, gosto. Já viu Rei Lear com Paul Scofield? Ainda não. Eu já vi. Ganhei ingressos. Que bom. Recebo ingressos para os melhores shows, mas minha esposa se cansa muito cedo e nunca quer ir. Que pena. Sim, e detesto ir sozinho. Sabe, adoro falar sobre o filme depois, discutir, criticar. Calado, Carras assentiu e olhou para as mãos grandes e fortes que mantinham unidas entre as pernas. Momentos se passaram até que o detetive perguntou: O senhor gostaria de ir ao cinema comigo? É de graça. Sim, eu sei. O senhor ganha ingressos. Gostaria de ir? Como Willwood P. Dowd disse em Meu Amigo Harvey. Quando? Ah, eu ligo para o senhor, exclamou o detetive sorrindo. Tudo bem, combinado. Eu gostaria de ir. Eles tinham passado pelos portões do campus, entrando à direita e saindo na rua Prospect, chegando ao centro da residência. Quando estacionaram, Carras abriu a porta, olhou para o detetive e disse: Obrigado pela carona. Ele saiu do carro, bateu a porta e, apoiando os braços na janela aberta, continuou: Sinto muito não poder ajudar mais. Não, o senhor ajudou, garantiu o detetive. E obrigado. Mais tarde telefonarei para falarmos sobre o cinema. Ficarei à espera, respondeu Carras. Cuide-se. Sim, e o senhor também. O jesuíta se afastou do carro, endireitou as costas, virou-se e já caminhava quando ouviu: Padre, espere! Ele se virou e viu Kinderman saindo do carro, gesticulando para que ele se aproximasse de novo. Carras foi ao encontro dele na calçada. Ouça, padre, quase me esqueço, disse o detetive. Eu me esqueci totalmente do cartão. Sabe, o cartão aqui com as palavras em latim? Aquele que foi encontrado na igreja? Sim, a sacra. Isso, você ainda o tem? Sim, está no meu quarto. Eu estava conferindo o latim, mas já terminei. O senhor quer? Sim, poderia revelar algo. Pode me dar? Claro. Espere, já vou buscar. Agradeço. Enquanto Kinderman se recostava na viatura e esperava, o jesuíta dirigiu-se rapidamente aos seus aposentos no térreo. Encontrou o cartão, colocou-o dentro de um envelope de papel pardo e voltou à rua. Entregou o envelope a Kinderman. Aqui está. Obrigado, padre, disse o detetive ao observar o envelope. Creio que possa haver impressões digitais. Então olhou para Carras de modo surpreso e prosseguiu. Aí, o senhor mexeu no cartão, Kirk Douglas, reinterpretando seu papel em chapa de fogo? Sem luvas? Com as próprias mãos? Culpado! E sem nenhuma explicação, balançando a cabeça e olhando para Carras com desânimo, ele acrescentou: O senhor não é o padre Brown. Não importa, ainda podemos encontrar algo. Ele levantou o envelope, disse que analisou este cartão, certo? Carras assentiu. Sim, analisei. E qual foi a sua conclusão? Aguardo com ansiedade. Não sei ao certo, explicou Carras. Só sei que o motivo deve ter sido ódio pelo catolicismo. Quem sabe? Mas é certo que o cara que fez isso é profundamente perturbado.
Como o senhor sabe que foi um homem? Carras deu de ombro e desviou o olhar, acompanhando um caminhão de cerveja Gunther que passava pelo paralelepípedo da rua. Bem, não sei, disse ele. Não poderia ter sido um adolescente? Não, não poderia, respondeu Carras, virando-se novamente para Kinderman. É o latim. O latim? Ah, sim, está se referindo à Sacra? Sim, o latim é perfeito, detetive. E, mais do que isso, tem um estilo definitivo extremamente individual. É mesmo? Sim, parece que quem o escreveu consegue pensar em latim. Os padres conseguem? Ah, por favor, disse Carras. Apenas responda a pergunta, por favor, padre paranoia. Carras voltou a olhar para Kinderman e, depois de uma pausa, admitiu. Tudo bem, sim. Atingimos um momento de nossa formação em que todos conseguimos, pelo menos os jesuítas, e talvez algumas outras ordens. Na faculdade de Woodstock, nossos cursos de filosofia são ensinados em latim. E por quê? Pela precisão de pensamento. Ele expressa nuances e distinções sutis que não existem no inglês. Sim, entendo. Mostrando-se repentinamente sério, com um olhar intenso, o padre aproximou o rosto do detetive. Detetive, posso dizer quem eu realmente acho que fez isso? O detetive franziu as sobrancelhas interessados. Sim, por favor. Os dominicanos. Vai encher a paciência deles. Carras sorriu e, quando se virou e se afastou, o detetive o chamou. Eu menti! O senhor se parece com Sam Minell. Carras se virou sorrindo, acenou de modo simpático, abriu a porta para o centro da residência e entrou, enquanto do lado de fora o detetive continuou imóvel, observando enquanto dizia: ele vibra como um diapasão dentro d'água. Por mais alguns segundos ficou olhando a porta do centro de residência. Então, abruptamente, virou-se, abriu a porta da viatura, sentou-se no banco de passageiros, fechou a porta e disse ao motorista: vamos voltar à sede, depressa. Infringe as leis. Os novos aposentos de Carras no centro jesuíta tinham pouca mobília, estantes numa parede, uma cama de solteiro, 2 cadeiras confortáveis, além de uma mesa com uma cadeira de madeira de espaldar reto. Sobre a mesa, uma foto antiga de sua mãe. E na parede ao lado da cama, em reprimenda silenciosa, havia um crucifixo de metal cor de bronze. Para Carras, o quarto estreito era um mundo suficiente. Ele não se importava muito com posses, contanto que tudo fosse limpo. Ele tomou um banho esfregando o corpo com pressa. Vestiu uma camiseta branca e uma calça caque e foi jantar no refeitório dos padres. Lá viu Dyer, de rosto corado, sentado sozinho a uma mesa do canto, vestindo um moletom desbotado do Snoopy. Aproximou-se dele. Oi, Demi. Oi, Joe. De pé, em frente à sua cadeira, Carras se benzeu e fechou os olhos enquanto murmurava, de modo inaudível, uma prece. Sentou-se à mesa e abriu um guardanapo sobre o colo. Como vai o preguiçoso? Perguntou Dyer. Como assim? Estou trabalhando. Uma aula por semana? O mais importante é a qualidade. O que tem para jantar? Não está sentindo o cheiro? Carras fez uma careta. Ah, droga, é o dia de cão. Salsicha e chucrute. O mais importante é a qualidade, disse Dyer. Quando Carras pegou uma garrafa de leite, o jovem padre completou baixinho. Eu não faria isso. E continuou passando manteiga numa fatia de pão integral. Está vendo as bolhas? Salitre. Preciso disso. Quando Carras inclinou o copo para enchê-lo, ouviu uma cadeira sendo arrastada. Alguém havia chegado e se unia a eles à mesa. Finalmente li aquele livro, disse o recém-chegado. Carras olhou para a frente e sentiu um desânimo repentino. O padre, o peso leve, porém esmagador, a pressão de chumbo, a pressão de ossos, ao reconhecer o jovem padre que o procurara recentemente em busca de conselhos, aquele que não conseguia fazer amigos. Ah, e o que achou? Perguntou
Carras fingindo interesse. Ele pousou a garrafa de leite na mesa como se fosse o folheto de uma novena. O jovem padre começou a falar e, meia hora depois, Dyer pulava de mesa em mesa, fazendo piadas, infestando o refeitório com suas risadas. Carras olhou para o relógio. Quer pegar um casaco e ir para o outro lado da rua? Perguntou ele ao jovem padre. Gosto de ver o pôr do sol sempre que posso. Em pouco tempo, eles estavam recostados no alto da escadaria que levava à rua M, fim do dia. Os raios brilhantes do sol poente flamejavam glória às nuvens do céu do ocidente, antes de se partirem em respingos dourados e vermelhos nas águas cada vez mais escuras do rio. Antigamente, Carras encontrava Deus naquela vista, muito tempo antes. Como um amante abandonado, ele ainda aguardava aquele encontro. Encantado com o que via, o jovem padre comentou: muito bonito. Mesmo? Sim, é bonito. O relógio da torre do campus marcava 19 horas. Às 19h23, o detetive Kinderman examinava uma análise espectrográfica que mostrava que a tinta da escultura de Reagan combinava com a tinta da estátua profanada da Virgem Maria. E, às 20h47, num casebre do lado nordeste da cidade, um impassível Carl Ergenstrom saía de um prédio residencial infestado de ratos. Caminhou por 3 quarteirões na direção sul e chegou a um ponto de ônibus, onde esperou por um minuto inexpressivo. Então, agarrou-se a um poste, recostando-se nele e começou a chorar copiosamente. Naquele momento, o detetive Kinderman estava no cinema.